Vamos lá. Uma ideia, uma noção de derivada. O que você vai precisar saber, pelo menos, de derivada para essa prova? Se você tiver uma função constante, você tem que saber que a derivada dessa função é zero. A derivada, a gente coloca esse tracinho aqui. A derivada de qualquer função constante é zero. Se a função for x, a derivada da função é 1. Se a função for x elevado a 1p, a derivada, o que você vai fazer? Se p vem para frente, e aqui em cima expoente você tira 1. Sabendo isso, você já resolve várias questões, principalmente essa terceira aqui. Vou pegar um exemplo simples. Se pegar a função f de x igual a 15, isso aqui não é um número, é uma constante, a derivada de constante é zero. Então, se for 15, se for 1000, 2000, 10, 4, a derivada é sempre zero. Se você tem uma função igual a x elevado a 4, o que você vai fazer? Se 4 vem para frente, x e tira 1. 4x ao cubo. Só isso. O resto é brincadeira, né? Você fica brincando. Se tiver uma função 2x elevado a 6 menos 4x mais 2, se você pedir a derivada, o 6 vem para frente multiplicando, tira 1 do 6, aqui vai dar 4, né? 2. De x vai dar 1, 4 se repete, 2 vai dar 0. Só isso. Derivada é isso. Só que você pode trabalhar com algumas questões, umas regrinhas. 8 dividido por x ao cubo. O que você tem que saber aqui é aquela propriedade, né, que a elevado a menos p é igual a 1 sobre a elevado a p. Isso não tem nada a ver com derivada, mas você tem que saber. Essa aqui ficaria 8 vezes x menos 3. Agora é só aplicar a derivada disso aqui, ó. Então, a derivada, menos 3 para frente, ficou menos 24x, menos 3 tira 1, menos 4. Tá? Um exemplo também aqui, ó, de propriedade x quadrado, aqui um 5. Aí vamos usar aquela propriedade. Raiz de a elevado a p, n é igual a p sobre n. Tá? Quem está aqui em cima continua em cima, quem está aqui no buraquinho fica embaixo. Ou quem está no sol fica na sombra, quem está na sombra fica no sol. Aí, se você derivar g de x, tá, vamos só arrumar aqui. G de x aqui, quem é essa g de x? X elevado a 2 quintos, né? Só essa propriedade. Então, se você derivar x elevado a 2 quintos, o 2 quintos vem para frente, x, 2 quintos menos 1. 2 quintos menos 1. Tira MMC, eu faço assim, ó, 2 quintos. Eu boto 5 aqui embaixo e multiplico 5 por 5. Só para deixar a mesma base. Então, ficou menos 3 quintos. Então, aqui menos 3 quintos. Tá? Aí já dá para você fazer algumas questões já da prova. Outra propriedade. Essa aqui, você tem que saber, também é fácil. Exponencial é mais fácil que tem, é ela mesma. É elevado a x. Aí tem a do logaritmo. Geralmente que é ln. ln de x, logaritmo natural. A derivada é 1 sobre x. Cai bastante essas duas. Exemplo. 6 elevado a x mais 4 ln de x. F de x igual. Como que você faria isso daí? 6 é elevado a x mais 4 que multiplica 1 sobre x. Só isso. Tá? Agora, tá, produto quociente. Vamos fazer essa derivada do produto. Tem que saber. Se você tem uma função h de x, que é o produto de duas funções,
Então, a derivada, ó, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Você faz a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Exemplo, você tem uma função aqui, f de x é igual a 2x elevado a 4 mais 1, que multiplica x2 mais 4x. Então, é só fazer a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. O resto é cálculo. Derivada dessa, 8x ao cubo, que multiplica x2 mais 4x, mais, repete, derivada dessa vai dar 2x mais 4. Depois confere aí. É que é chuveirinho, 8x5 aqui, mais 32x, vai dar 4 mais 4x, vai dar 5 mais 8, x4 mais 2x mais 4. Aqui derivada 5, elevado a 5, então ficou 12x5 elevado a 4, 40x4 mais 2x mais 4, tá? Importante essa requinho, o resto acho que é cálculo. Produto. O nosso resuminho aqui, vamos ver o quociente. Se você tem um h de x igual a f de x dividido por g de x, então a derivada da primeira pela segunda, parecida com o produto, só que aqui é menos. A primeira pela derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Exemplo. Vou botar uma função mais fácil aqui, botar 2x em cima, x2 mais 1 embaixo, tá bom. Derivada disso é a derivada da primeira pela segunda, menos a primeira pela derivada da segunda, tudo isso dividido por x2 mais 1 ao quadrado, fazer desse lado. A derivada da primeira ficou 2x2 mais 1 menos 2x que multiplica 2x, tudo isso dividido por, isso aqui é o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro, segundo, mais terceiro. Chuveirinho, 2x2 mais 2 menos 4x2, x ao quadrado, x4 mais 2x ao quadrado mais 1, menos 2x ao quadrado mais 2 dividido por x4 mais 2x ao quadrado mais 1. Isso aqui é tudo cálculo, o importante é essa fórmula aqui. Tranquilo? Mas o que a gente pode fazer? Acho que vocês têm que saber mais o quê? Vocês têm que saber a derivada de função composta. Regra da cadeia. Se você tem uma função f de x igual a 3x 4 menos 2 cubo, você vê aqui, ó. Isso aqui é uma função. Você tem uma função aqui, ó. Não é só o x que está elevado ao cubo. Então, quando você tiver uma função elevada a p, a derivada nada mais é do que ela mesma, é bem aqui para frente, p menos 1, só que você tem que depois derivar o linho. Olha como que é fácil. Você percebe que tem uma função aqui, você deriva o que fora, que não é 3. Esse 3 vem para frente, repete o que está aqui dentro, 3 menos 1, 2. Como se fosse a derivada. Só que a diferença é que você tem que multiplicar pela derivada do que está dentro. A derivada disso aqui vai dar 12x ao cubo. Acabou. 3 vezes 12, 36x ao cubo. 3x4 menos 2 quadrado. Tá? Outro exemplo. F de x igual a de 8x ao cubo mais 2. Isso aqui é uma função. Tá? É como se fosse e elevado a 1. Então,
como você faz? Derivada disso aqui tudo, como é exponencial, é fácil, é só repetir. X ao cubo mais 2. Vezes a derivada disso aqui, ó. 3 vezes 8 é 24. X2. Só isso. Aproveitando que está falando de exponencial, vocês podem também, se vocês tiverem uma função assim, ó, 8 elevado a x ao quadrado. Tá vendo que isso aqui não é diferente desse aqui, ó. Quando você tiver uma função igual a elevado a u, a derivada vai ser a elevado a u ln de a vezes u'. Ou seja, a diferença que vai entre esse ln a de aqui. Então, aqui no nosso exemplo, isso aqui não é o E. Então, o número 8, você repete na exponencial, vezes ln desse 8 da base. Deriva em cima. Ou seja, você entrou esse logaritmo de A. Tá? Aproveitando que falam nisso, você tem f de x igual. Quando você tem o ln módulo de u, então a derivada é a u' sobre u. Tá? Você lembra que o logaritmo era 1 sobre x? Tá? Como agora é a função, fica 1 sobre u, só que você deriva o u de novo. Fica u' sobre u. Isso aqui também cai bastante. Exemplo, y igual a ln de 2x ao cubo menos 3x ao quadrado. Tá bom. Isso aqui é uma função, tá vendo? Então você vai fazer de ln, que é 1 sobre u, seria 1 sobre u, sobre a derivada que está de dentro. Por isso que é u' sobre u. Entendeu? É como se fosse fazer assim, ó, 1 sobre o que está ali, ó, o x3 menos 3x ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro. 6x quadrado menos 6x. Tá? Ou u' sobre 1. Dando mesmo. Tranquilo? O que mais vocês podem fazer? Máximos e mínimos. Ó, se você tem aqui uma função chamada de x ao cubo menos 3x mais 1, quero achar o ponto máximo e o ponto mínimo. Se deriva, você vai achar 3x2 menos 3, isso é igual a zero. Quando que isso aqui vai dar zero? Quando que vai dar zero? Quando 3x ao quadrado menos 3 for igual a zero. Então 3x ao quadrado igual a 3, então x igual a mais ou menos 1. Então isso aqui pode ser, isso aqui é o ponto crítico. Isso aqui são pontos críticos. Pode ser mínimo, pode ser máximo, pode ser de inflexão. O que você tem que fazer? Se você for fazer isso aqui assim, ó, tem um menos 1 e você tem 1, certo? Escolha valores que estejam aqui entre eles. Ó, antes do menos 1 tem um menos 2. Entre menos 1 e 1 tem um 0. Pode ser qualquer valor. E faça a derivada nesse ponto aqui, ó, menos 2. A derivada no ponto menos 2, 4 vezes 3, 12, ó, vai ficar 3 vezes menos 2, quadrado menos 3. 4 vezes 12 menos 3 vai dar 9. 9 é um número positivo, né? Se for maior que 0. Então aqui ó, você bota o maisinho. Aí você faz a derivada no ponto 0. Vai dar menos 3. A derivada no ponto 2. Vai dar positivo. Quando for mais, significa que ela é crescente aqui. Menos decrescente, mais crescente. Se está subindo, depois desceu, significa que esse aqui, ó,
significa que esse ponto aqui, ó, é máximo. Se desceu, depois subiu, significa que esse ponto aqui é mínimo. Então você descobriu o menos 1, né? Que é o máximo, que é o mínimo. Tranquilo? Ó, esse é o teste da primeira derivada. Você pode fazer, você pode derivar aqui, ó, se você fizer f de x igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 7x mais 2. Se você derivar a primeira vez, você vai achar 3x2 menos 8x menos 7. Tá? Se você derivar a segunda vez, você vai achar 6x menos 8. Se você fizer a segunda derivada igual a zero, você vai ter 6x menos 8 igual a zero. Então x igual a 8 sobre 6, que é igual a 4 terços. Então se você fizer assim, 4 terços, antes tem um zero, e depois tem um 2, bota números mais fáceis. Se você fizer a segunda derivada no ponto zero, você vai achar ponto zero menos 8. Se é negativo, com cavidade para baixo. Então, a segunda derivada no ponto 2, você vai achar 6 vezes 2 menos 8. Vai dar positivo, com cavidade para cima. Entendeu? O que significa? Se você for fazer o gráfico, quando o x for 4, esse aqui é o ponto de inflexão. Onde muda, então, a cavidade aqui está indo, aí chega em determinado momento, ele vem e faz assim. Esse ponto aqui, a gente achou. Ele vale 4 sobre 3. E o valor do y? O valor do y você teria que substituir, né? Você teria que fazer f de 4 sobre 3. Você teria que substituir aqui no x, para poder achar o valor do y. Então, a segunda derivada, ele diz quanto que você vai mudar com a cavidade. Cavidade para cima, para baixo, parou aqui, entendeu? Deu para entender? Mais ou menos. Aí se você falar assim, mas o que é derivada? Não sendo muito teórica, assim, muito detalhista, porque é ensino médio. Você sabe que variação média é você fazer delta S sobre delta T. Ou seja, você tem uma grandeza, sei lá, pode ser uma velocidade, e você tem aqui, aqui já vou botar como velocidade, vou botar assim, ó, botar delta F sobre delta X, função que é grandeza, e X que é a variável independente. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar f de x1 menos f de x2. Isso aí, x1 menos x2, tá vendo? Então você tem uma determinada grandeza, determinada função, pode ser velocidade, qualquer coisa, e aqui você tem uma variável independente. Isso é uma variação média. Aí aqui o exemplo que eu te dado, velocidade média no espaço percorrido pelo tempo, é um exemplo de variação média. Mas quando a gente fala de derivada, a gente não está falando de variação média, a gente está falando de variação instantânea. Seria variação instantânea. Por quê? Você está aplicando o limite. Quando o domínio, quando o tamanho do intervalo, você tenta aproximar o máximo possível, o menor possível, delta F sobre delta X. Ou seja, no nosso exemplo, é como se você colocasse o x2 muito próximo de x1. Como se você aplicasse o limite
de x2 tendendo a x1. F de x1 menos f de x2 dividido por x1 menos x2. Então, no lugar de ser variação média, você faz o x2 tendendo a x1 bem próximo, não vão ser iguais, né? Senão vai zerar o denominador. Bem próximo, de modo que você consiga atingir a variação instantânea. Então, por exemplo, você tem velocidade. Velocidade instantânea é como se pegasse a velocidade média e encurtando o intervalo de tempo até transformar em velocidade instantânea. O que cai muito em física, você tem uma posição que é st igual a t ao cubo mais 5t, um exemplo. E se você derivar, você vai achar a velocidade. Se você derivar isso aqui, você vai ter vt igual a 3t ao quadrado mais 5. Se você derivar de novo, você vai ter a aceleração, que seria igual a 6t. Isso aqui costuma cair. Esses três dá a posição, perde velocidade, perde nada. Aí você teria que derivar. Agora, outra coisa também, você pode ter um significado de derivada, que de repente é o mais interessante para a prova, é ter um significado geométrico. Se você pegar um ponto aqui, x1, e aqui f de x1, e aqui x2, f de x2. O nosso exemplo lá que a gente tinha dado, tem x1 e x2. Se você traçar uma reta aqui, é secante, esse ponto é secante. Então você teria aqui, ó, delta f sobre delta x. No nosso caso, seria f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Ou seja, se você for colocar aqui no gráfico, esse aqui seria delta x e esse aqui seria o delta y, delta f. E justamente aqui, ó, você teria o quê? Se você calcular isso aqui fosse o ângulo, cateto oposto, cateto adjacente, você teria tangente. Então, quando você fizer o limite de x2 tendendo a x1 de f menos f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, se você fizer o x2 tendendo a x1, olha só, aqui é secante. Se você fizer esse intervalo aqui, foi encurtando essa distância aqui, ó, cada vez diminuindo, o x2 tendendo a x1, esse ponto vai tender a esse ponto aqui, ó. Então ele vai deixar de ser uma reta secante e vai passar a ser uma reta tangente. Entendeu? Então o significado geométrico da derivada nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de y no ponto de coordenada aqui, ó, x1, f de x1. Então quando você tem aqui y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, nada mais é do que y menos f de x0 igual a derivada que multiplica x menos x0. Derivada do ponto. Entendeu? Então, por exemplo, sendo bem prático aqui, se você pegar, determina a equação da reta dessa curva aqui, você tem f de x igual a x2 menos 2x mais 1 no ponto 2 e 1. Fácil. Não é y menos y0 igual. Aqui é derivada que multiplica x menos x0. Então fica y menos, quem é o y0? 1. Menos. Derivada. Quem é a derivada da função? Derivada é
2x menos 2. Só que a derivada no ponto. 2 vezes 2 menos 2, que é igual a 2. Então aqui eu substituo por 2. Entendeu? Número x menos 2 também. Acabou. Agora é só cálculo. Y menos 1 igual a 2x menos 4. Y igual a 2x menos 3. Isso aqui é a equação da reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto. Isso é o que vai cair. Isso aqui geralmente cai. Também é interessante saber que a derivada do seno de x é cosseno, e derivada do cosseno de x é menos seno de x. E outra coisa também. Às vezes, para você descobrir o ponto de mínimo e máximo, você pode fazer pelo teste da segunda derivada. Se você tem uma função que você consiga achar a segunda derivada e ela é contínua, quando você faz f de x igual a zero, você tem os pontos críticos, né? Pode ser mínimo, pode ser máximo, pode ser de inflexão, né? A derivada é isso. A derivada diz ser crescente e decrescente, a segunda diz ser com concavidade para cima e concavidade para baixo. Só que a segunda também é interessante, se você fizer a segunda derivada de x, no ponto de zero, e for maior do que zero, então x0 é mínimo. Você chama até de segunda derivada. Se fizer a segunda derivada no ponto e for menor do que zero, o x0 é máximo. E se for igual a zero, nada se pode concluir. Nada pode concluir. Esses são os bizus. Um exemplo de derivada quando você pegar a função de segundo grau, ax2 mais bx mais c, quando você deriva, você tem o que aqui? 2ax mais b. Quando você faz derivada igual a zero, você está achando ponto crítico. 2ax mais b igual a zero. Isso aqui é o quê? Famoso vértice, que é o ponto crítico. E quando você deriva a segunda vez, por isso que às vezes eu nem decoro essa fórmula, você sai na hora. Você deriva a segunda vez, se o a for maior do que zero, você vai achar um ponto mínimo, né? Porque com cavidade para cima. Se o a for menor do que zero, vai ser o ponto máximo. Com cavidade é para baixo. Deu para entender mais ou menos? Acho que tá bom, tem muita informação para vocês estudarem, tá? Pelo menos quem não sabia nada derivada, dá para dar uma lida. Dá para dar uma lida, entender um pouquinho. Valeu, gente. Dá uma curtida, comentários aí, compartilhado. Até a próxima, boa prova.